Fúria. Capítulo 25. Continuei a segurar a pistola. O impacto do projétil lançou-me diretamente contra o quadro negro. A beirada onde fica o giz chocou-se com força contra as minhas costas. Meus mocassins de cordovão voaram para longe. Aterrissei no chão sobre o traseiro. Não sabia o que acontecera. Um número excessivo de coisas ao mesmo tempo. Uma imensa verruga de dor perfurava-me o peito, seguida do imediato entorpecimento. Parou a capacidade de respirar. Manchas relampejaram na frente dos meus olhos. Irma Bates gritava neste momento, olhos fechados, punhos cerrados, o rosto febril, manchado de vermelho com o esforço. Eu me encontrava longe, como em um sonho, descendo de uma montanha ou emergindo de um túnel. Ted Jones estava levantando-se outra vez, na verdade flutuando, em um movimento lento e onírico. Dessa vez, ele ia correr para a porta. Pegaram o filho da puta! A voz dele soava incrivelmente lenta e arrastada, como um disco de 78 RPM, tocando em 33,5. Pegaram o louco! Sente-se! Ele não me ouviu. Não fiquei surpreso. Eu mesmo quase nem ouvia a minha própria voz. Não me restava fôlego nenhum com o que falar. A mão dele ia alcançando a maçaneta da porta quando atirei. A bala penetrou na madeira junto à cabeça dele e ele se esquivou para um lado. Quando se virou, seu rosto era um guisado de emoções em rápida sucessão. Espanto completo, incredulidade sofredora e ódio assassino. Maníaco. Você não pode. Você foi. Sente-se. Eu estava um pouco melhor. Talvez 6 segundos tivessem passado desde que o aterrara sobre a bunda. Pare de gritar, Irma. Você foi baleado, Charlie, disse calma Grace Stanner. Olhei para fora. Os guardas corriam para o prédio. Atirei 2 vezes e obriguei-me a respirar. A verruma atacou-me novamente, ameaçando explodir de dor no meu peito. Para trás, ou mato todos eles. Frank Philbrick parou e olhou alucinado em volta. Dava a impressão de querer receber um telefonema de Jesus. Parecia confuso bastante para tentar continuar com o assalto, de modo que atirei outra vez para o alto. Foi a vez dele de percorrer 150 quilômetros dentro da cabeça em meio segundo. Voltem! Gritei. Voltem ou vão ter! Eles se retiraram, recuando ainda mais ligeiro do que haviam se abaixado. Ted Jones aproximava-se vagarosamente de mim. Aquele rapaz simplesmente não fazia parte do universo real. Quer que eu arranque seu pau com um tiro? Perguntei. Ele parou, mas aquela expressão apavorante, maníaca, continuava em seu rosto. Você está morto, silvou ele. Caia no chão, diabos o levem. Sente-se, Ted. A dor no meu peito era uma coisa viva, horrível. O lado esquerdo de minha caixa torácica parecia ter sido atingido por um batistaca Maxwell. Ela me olhava fixamente, minha classe prisioneira, com expressões de preocupado horror. Eu não ousava olhar pelo corpo abaixo, com receio do que poderia ver. O relógio marcava 10h55. Decker? Sente-se, Ted. Ele ergueu o lábio em um gesto fácil e inconsciente, que fez com que se parecesse com um cão estripado que eu vira mortalmente ferido em uma rua movimentada, no meu tempo de criança. Ele pensou um pouco e depois sentou-se. Estava exibindo um bom conjunto de círculos de suor nas axilas. Decker, o Sr. Denver vai subir até a diretoria. Era Philbrick falando no alto-falante, e nem mesmo a sexualidade assexuada do amplificador
podia ocultar o quanto ele estava abalado. Uma hora antes, isso teria me agradado, me realizado, de uma forma selvagem. Mas naquele momento eu nada senti. Ele quer falar com você. Tom saiu de trás de um dos carros da polícia e começou a cruzar o gramado, andando devagar, como se esperasse ser baleado a qualquer momento. Mesmo àquela distância, ele parecia 10 anos mais velho. Nem isso conseguiu me agradar. Nem isso. Levantei-me um pouquinho de cada vez, lutando contra a dor, e calcei os sapatos. Quase caí e tive que me apoiar na mesa com a mão livre. Oh, Charlie! Gemeu Sylvia. Recarreguei novamente a pistola, dessa vez mantendo-a apontada para eles. Acho que nem Ted sabia que ela não podia ser disparada com o carregador fora da coronha, fazendo isso devagar, de modo a poder adiar tanto quanto possível olhar para mim mesmo. O peito me latejava e doía. Sandra Cross parecia novamente perdida em qualquer que fosse o sonho vago que contemplava. O carregador encaixou com um estalido e olhei para mim mesmo e para baixo quase casualmente. Eu usava uma camisa azul elegante. Eu sempre gostei de cores fortes. E esperei vê-la salpicada de sangue. Mas não estava. Mas havia um grande buraco escuro, bem no centro do bolso, que ficava no lado esquerdo. Um borrifo de orifícios menores espalhava-se em volta da cratera maior, como um daqueles mapas do sistema solar que mostra os planetas girando em volta do Sol. Com todo o cuidado, enfiei a mão no bolso. Foi neste momento que me lembrei de Titus, que eu salvara da cesta de lixo. Puxei-o casualmente. A classe soltou um "Ah!", como se eu acabasse de serrar uma mulher pela metade ou tirado uma nota de $100 de dentro do nariz de chiqueiro. Ninguém perguntou por que eu levava no bolso um cadeado de segredo. Fiquei satisfeito. Ted, por sua vez, olhava azedamente para Titus. De repente, fiquei muito passado com Ted. E especulei sobre o que ele acharia de comer no almoço o bom e velho Titus. A bala despedaçara o mostrador de plástico duro de alta densidade, espalhando estilhaços em alta velocidade através de minha camisa. Nenhum deles tocara minha carne. O aço atrás do mostrador segurara a bala, transformando-a em uma flor de chumbo mortal, com 3 pétalas brilhantes. O cadeado estava retorcido, como se houvesse estado no fogo. O anel semicircular que engatava no cadeado fora estirado como se fosse um pedaço de puxa-puxa. A parte posterior do cadeado ganhara uma protuberância, mas não quebrara. Estalido no sistema de comunicação interna. Charlie? Apenas um minuto, Tom. Não me apresse. Charlie, você tem que... Desligue essa merda de aparelho. Desabotoei a camisa e abri-a. A classe soltou outro "Ah!". Titus estava impressa em meu peito, em púrpura zangado, e a carne fora empurrada para dentro, em uma amostra que parecia suficientemente funda para guardar água. Não gostei da aparência daquilo. Da mesma maneira que eu não gostava de olhar para o velho bêbado com um saco de carne embaixo do nariz. Aquele que sempre faz ponto no Gogans no centro. Fez-me sentir nauseado. Fechei a camisa. Nota de rodapé. Só 1 ano e meio depois é que vi pela primeira vez aquele comercial na TV. Aquele em que um cara com um fuzil aponta para um cadeado pregado numa tábua. A gente olha até mesmo pela mira telescópica para o cadeado. Um Yale, um Master, não sei qual. O cara puxa o gatilho. A gente vê o cadeado saltar, amoldar-se, quebrar, e no comercial o cadeado pareceu exatamente igual ao velho Titus, quando o tirei do bolso. Mostra uma coisa acontecendo em tempo normal e depois em câmera lenta.
Na primeira e única vez em que vi aquilo, enfiei a cabeça entre as pernas e vomitei entre os tornozelos. Levaram-me dali. Levaram-me para o meu quarto. No dia seguinte, meu psiquiatra favorito leu uma anotação e disse: "Estão me dizendo que você teve uma recaída ontem, Charlie. Quer conversar sobre isso?" Eu, porém, não podia conversar sobre isso. Nunca pude, até agora. Tom, aqueles safados tentaram me matar. Não foi a intenção. Não me diga que eles não tinham intenção de me matar, gritei. Ouvi em minha voz uma nota de loucura que me fez sentir ainda pior. Caia fora daí e diga àquele escroto do Philbrick que ele quase provoca um banho de sangue. Entendeu bem? Charlie, ele estava choramingando. Calha a boca, Tom. Estou cansado de perder tempo com você. Eu estou no comando, não você, não Philbrick, não o superintendente das escolas, nem Deus. Entendeu o que eu disse? Charlie, deixe-me explicar. Entendeu o que eu disse? Entendi, mas muito bem, esclarecemos isso. De modo que volte para lá e dê a ele meu recado. Diga a ele que eu não quero vê-lo, nem ninguém, fazer o menor movimento na próxima hora. Ninguém vai entrar e falar nessa droga de aparelho de comunicação e ninguém vai tentar atirar em mim. Ao meio-dia vou querer conversar novamente com Philbrick. Vai conseguir lembrar-se de tudo isso, Tom? Vou, Charlie. Tudo bem, Charlie. Ele parecia aliviado e idiota. Eles queriam simplesmente que eu lhe dissesse que aquilo foi um erro. A arma de alguém disparou por acidente. Mais uma coisa, Tom, muito importante. O que, Charlie? Você precisa descobrir qual é a sua situação em relação àquele cara Philbrick, Tom. Ele lhe deu um empurrão e lhe disse para andar atrás do carro de boi e você está fazendo isso. Dei a ele uma oportunidade de botar o rabo na linha de fogo e ele não topou. Acorde, Tom. Faça valer seus direitos. Charlie, você tem que compreender a terrível posição em que nos colocou a todos. Saia daí, Tom. Ele desligou. Todos nós observamos quando ele saiu pela porta principal e caminhou na direção dos carros. Philbrick adiantou-se e tocou-lhe o braço. Tom sacudiu para longe. Um bocado de garotos ali sorriu ao notar isso. Eu estava além de sorrisos. Queria estar em casa, em minha cama, sonhando tudo aquilo. Sandra, lembrei eu, acho que você esteve nos falando a respeito do seu affair com Ted. Ted lançou-me um olhar sombrio. Você não vai querer dizer nada, Sandy. Ela está simplesmente tentando com que a gente pareça tão sujo como ele. Ele está doente e cheio de germes. Não deixe contaminá-la. Ela sorriu. Sandra ficava realmente radiante quando sorria, como se fosse uma criança. Senti uma amarga nostalgia, não por ela exatamente, nem por qualquer imaginada pureza, mas por algo que não consegui identificar com clareza. Ela, talvez. O que quer que fosse, fez-me sentir envergonhado. Mas eu quero, disse ela. Quero ficar excitada também. Sempre quis. Eram 11 em ponto. A atividade lá fora parecia ter cessado. Neste momento, eu ocupava uma posição bem longe da janela. Achei que Philbrick me daria uma hora. Ele não ousaria, neste momento, fazer coisa nenhuma. Sentir-me melhor, a dor no peito diminuindo um pouco. Minha cabeça, no entanto, estava muito esquisita, como se o cérebro funcionasse sem líquido arrefecedor, esquentando demais, como um motor à explosão no deserto. Às vezes, eu sentia quase a tentação, presunção ridícula, de pensar que os estava detendo por pura força de vontade. Agora sei, claro, que nada podia estar mais longe da verdade. Naquele dia, eu tinha um único refém,
e o nome dele era Ted Jones. Nós simplesmente fizemos aquilo, disse Sandra, olhando para o tampo da carteira e acompanhando os entalhes ali, com uma unha de polegar bem tratada. Notei a divisão nos cabelos dela. Ela os dividia de lado, como um garoto. Ted me convidou a ir à dança no Wonderland com ele, e eu disse que iria. Eu tinha um novo vestido de baile. Olhou-me com ares de censura. Você nunca me convidou, Charlie. Podia ser que eu tivesse sido baleado no cadeado há apenas 10 minutos? Senti uma vontade insana de perguntar a ele se aquilo havia realmente acontecido. Como todos eles eram estranhos. De modo que fomos à dança e depois à cabana havaiana. Ted conhece o dono e tomamos coquetéis, exatamente como adultos. Era difícil saber se havia ou não sarcasmo na voz de Sandra. O rosto de Ted estava curiosamente vazio, mas os outros o fitavam como se ele fosse um estranho inseto. Ali estava um garoto, um deles, que conhecia o dono daquele bar. Cock Harrod estava obviamente mastigando isso e não gostando. Eu não achava que fosse gostar dos drinks, porque todo mundo diz que no início bebida forte tem um gosto horrível. Mas gostei. Tomei um gin fizz e senti cócegas no nariz. Olhou pensativa para a frente. A bebida veio com um canudinho vermelho. Eu não sabia se a gente bebia com eles ou simplesmente usava-os para mexer, até que Ted me disse. Foi uma ocasião muito agradável. Ted falou que era muito agradável jogar golfe em Poland Springs. Disse que algum dia me levaria e me ensinaria a jogar se eu quisesse. Ted estava encrespando e desencrespando novamente os lábios, como se fosse um cão. Ele não tomou liberdade nem fez coisa nenhuma. Deu-me um beijo de boa noite, porém, e não ficou nervoso com isso. Alguns garotos sofrem pra burro quando os levam para casa, perguntando a si mesmos se devem dar um beijo de boa noite ou não. Eu sempre os beijo, para que eles não se sintam mal. Se o cara era chato, eu simplesmente fingia que estava lambendo um envelope. Lembrei-me da primeira vez em que saí com Sandy Cross, quando a levei para a dança costumeira de sábado na escola. Eu me sentia infeliz durante toda a viagem até a casa dela, pensando se devia ou não dar-lhe um beijo de boa noite. No fim, não dei. Depois disso, saímos mais 3 vezes. Ted foi muito bonzinho. Ele sempre conseguia pensar em coisas engraçadas para dizer, mas nunca me contou piadas imorais, coisas assim. A gente bolinou um pouco e foi só isso. Depois não saí mais com ele durante muito tempo, até abril passado. Ele me perguntou se eu queria ir ao Rollerdrome, em Houston. Eu quisera convidá-la a ir à dança na Wonderland comigo, mas não ousara. Joey, que sempre sai com pequenas quando quer, continuava a dizer, por que não a convida? E eu continuava a ficar mais nervoso e dizer a ele que me deixasse em paz. Finalmente, reuni coragem para telefonar para ela, mas tive que desligar depois de uma única chamada e correr para o banheiro e vomitar. Como disse a vocês, meu estômago é fraco. A gente estava se divertindo às pampas quando, de repente, aqueles garotos armaram uma briga bem no meio do ringue, continuou Sandra. Garotos de Harlow e garotos de Houston. De qualquer modo, começou uma briga feia. Alguns lutavam ainda calçados com os patins de rodas, mas a maioria os tirou. O dono chegou correndo e disse que se não parassem com aquilo, iria fechar a casa. Os meninos estavam ficando com os narizes melados de sangue, patinando de um lado para o outro, chutando quem havia caído, trocando socos e dizendo coisas horríveis. Durante todo o tempo, a vitrola automática, a todo volume, tocava uma música dos Rolling Stones. Após uma pausa, prosseguiu. Ted e eu estávamos em um canto do ringue, perto do estrado da banda. Nos sábados, a música ao vivo, sabiam?
Um garoto usando jaqueta preta passou patinando. Tinha cabelos compridos e espinhas no rosto. Riu, acenou para Ted quando passou e gritou: "Foda ela, meu chapa!" Eu fodi. Ted simplesmente estendeu a mão e deu um murro na cabeça dele. O garoto continuou patinando até o centro do ringue, tropeçou nos sapatos de alguém e caiu de cabeça. Ted estava olhando para mim e seus olhos, vocês sabem, estavam quase saltando da casa. Ele estava sorrindo. Sabem, essa foi realmente a única vez em que vi Ted sorrir, como se estivesse se divertindo muito. Então ele me disse: "Volto já", e cruzou o ringue na direção do centro, onde o garoto que havia dito aquilo ainda estava se levantando. Ted agarrou-o pelas costas da jaqueta e começou a dar puxões nele para frente e para trás. O garoto não conseguia se virar, e Ted simplesmente continuava a lhe dar safanões para frente e para trás. A cabeça do garoto subia e descia, e a jaqueta começou a se rasgar bem no meio das costas. E ele disse: "Vou matá-lo por rasgar minha melhor jaqueta, seu filho da puta." Ted, em vista disso, deu-lhe outro safanão e jogou em cima dele o pedaço da jaqueta que tinha ficado em sua mão. Depois voltou para o lugar onde eu estava e saímos dali. Fomos de carro para Auburn, para um lugar abrigado que ele conhecia. Ficava naquela estrada para Lost Valley, acho, e nós fizemos amor ali, no assento traseiro do carro. Novamente, acompanhava com o polegar os entalhes no tampo da carteira. Não doeu muito. Eu pensei que ia doer, mas não doeu muito. Foi bom. Ela falava como se estivesse discutindo um filme de enredo de Walt Disney, um daqueles com todos aqueles animaizinhos lindos. Apenas este aqui estava olhando fixamente para Ted, como se fosse a marmota careca. Ele não usou uma daquelas coisas que diz que ia usar, mas não fiquei grávida nem nada. Um vermelho lento começava a esgueirar-se da gola da camisa do exército que Ted usava e a espalhar-se pelo pescoço e subir para o rosto. O rosto, no entanto, permaneceu furiosamente inexpressivo. Com as mãos, Sandra fazia movimentos lentos, langorosos. De repente, tive a certeza que o habitat natural dela seria uma rede de terraço no auge do verão em agosto, a temperatura em 34 graus à sombra, lendo talvez um livro. Uma lata de 7-Up ao lado com um canudinho, vestida com uma curta bermuda branca e um sutiã sumário com as alças arriadas. Pequenos diamantes de suor brilhando na onda superior dos seios e no baixo estômago. Ele pediu desculpas depois. Parecia embaraçado e eu senti um pouco de pena dele. Ele continuava a dizer que casaria comigo se, vocês sabem, se eu engravidasse. Estava realmente perturbado. E eu disse: "Nada de esperar problemas, Teddy." E ele: "Não me chame assim, é nome de bebê." Acho que estava surpreso de eu ter feito aquilo com ele. E não engravidei. Apenas pareceu que o que aconteceu não tinha aquela importância toda. Às vezes, sinto-me como se fosse uma boneca. Não realmente real. Querem saber de uma coisa? Arrumo meu cabelo. De vez em quando, tenho que baixar a barra da saia. Ou talvez tomar conta das crianças quando papai e mamãe vão jantar fora. E tudo isso parece muito falso. Como se eu pudesse olhar por trás da parede da sala de estar e tudo fosse de papelão, com um diretor e um cinegrafista preparando-se para filmar a cena seguinte. Como se a grama e o céu fossem pintados em cenários de lona. Falso. Fitou-me seriamente. Você já se sentiu assim, Charlie? Pensei nisso com todo cuidado. Não, respondi. Não posso me lembrar disso jamais ter me ocorrido. Pois me ocorreu. Ainda mais depois daquela vez com Ted. Mas não engravidei nem nada.
Eu pensava que toda moça ficava grávida na primeira vez, sem falta. Tentei imaginar como seria contando a meus pais. Meu pai ficaria realmente furioso e quereria saber quem fora o filho da puta. Mamãe choraria e diria: eu pensava que tinha criado você bem. Depois de algum tempo, deixei de pensar nisso. Não podia nem mesmo me lembrar exatamente como fora ter ele bem dentro de mim, de modo que voltei ao Rollerdrome. A sala estava inteiramente silenciosa. Nunca em seus sonhos mais ambiciosos a senhora Underwood poderia ter esperado despertar tanta atenção como Sandra nesse momento. Aquele garoto me apanhou. Deixei que ele me apanhasse. Seus olhos haviam adquirido um estranho brilho. Eu usava minha saia mais curta, azul claro, e uma blusa transparente. Mais tarde, fomos para a traseira do carro, e isso pareceu real. Ele não foi absolutamente delicado. Ele era meio nervoso. Eu não o conhecia absolutamente. Continuava a pensar que ele talvez fosse um daqueles maníacos sexuais, que podia estar armado com uma faca, que podia me obrigar a tomar droga, ou que eu poderia engravidar. Eu me sentia viva. Ted Jones se virara finalmente e, neste momento, olhava para Sandra com uma expressão quase paralisada de horror e profundo nojo. Tudo aquilo parecia um sonho, algo saído de Lemonade, um sombrio drama de paixão. Aquilo aconteceu numa noite de sábado e a banda estava tocando. A gente podia ouvi-la num pátio do estacionamento, embora meio distante. O Rollerdrome não parece lá essas coisas visto do fundo. Apenas caixas e engradados empilhados e latões de lixos cheios de garrafas de cola. Eu estava com medo, mas excitada também. Ele estava respirando forte e segurando com força meu punho, como se esperasse que eu tentasse fugir. Ted emitiu um horrível som de sufocamento. Era difícil acreditar que alguém em meu grupo de idade pudesse ser tocado tão dolorosamente por qualquer outra coisa que não a morte de um dos pais. Mais uma vez admirei-o. Ele tinha um carro velho, preto, e o carro me fez lembrar que minha mãe costumava dizer quando eu era pequena que, às vezes, homens estranhos queriam que a gente entrasse no carro com eles e que a gente nunca devia fazer isso. Isso também me excitou. Lembro-me de ter pensado: e se ele me raptar, me levar para alguma velha cabana no mato e me manter presa por resgate? Ele abriu a porta de trás e eu entrei. Ele começou a me beijar. A boca dele estava toda graxenta, como se ele houvesse andado comendo pizza. Lá dentro, vendem pizza a 20 centavos o pedaço. Começou a me apalpar e vi que ele estava manchando minha blusa com molho de pizza. Depois nos deitamos e eu mesma levantei a minha saia para ele. Cale a boca! Gritou Ted com uma selvagem subitaneidade. Desceu violentamente ambos os punhos sobre o tampo da carteira. Sua puta ordinária! Você não pode contar isso em público. Cale essa boca ou vou fechá-la para você. Você é quem vai calar a boca, Ted. Ou enfio esses seus dentes garganta abaixo, disse friamente Dick Kenner. Você conseguiu seu prazer, não conseguiu? Ted fitou-o boquiaberto. Os dois jogavam um bocado de sinuca juntos no Hollow Rick e às vezes andavam no carro de Ted. Conjecturei se os dois continuariam amigos depois de tudo isso acabasse. Tinha minhas dúvidas. Ele não cheirava lá muito bem, continuou Sandra, como se não tivesse havido qualquer interrupção. Mas ele era duro e maior do que Ted. E não era circuncisado. Lembro-me disso. Parecia uma ameixa quando ele atirou vocês sabem, do prepúcio. Pensei que poderia doer, embora eu não fosse mais virgem.
Pensei que a polícia podia chegar e prender nós dois. Eu sabia que a polícia rondava o parque do estacionamento para evitar que alguém roubasse calotas, coisas assim. E uma coisa engraçada começou a acontecer dentro de mim, antes mesmo de ele arriar minha calça. Nunca achei coisa alguma tão gostosa ou tão real. Engoliu em seco. Tinha o rosto vermelho. Ele me tocou com a mão e eu gozei. Tão simples assim. E o engraçado é que ele nem mesmo fez isso. Estava tentando enfiar e eu tentando ajudá-lo. O membro dele continuava a roçar em minha perna e de repente, vocês sabem. E ele ficou ali em cima de mim durante 1 minuto e depois disso, no meu ouvido. Sua putinha, você fez isso de propósito. E isso foi tudo. Sacudiu vagamente a cabeça. Mas foi muito real. Lembro-me de tudo, da música, da maneira como ele sorria, do som que o fecho da calça fez quando ele o abriu, de tudo. Sorriu para mim, aquele sorriso estranho, sonhador. Mas aquela vez foi melhor, Charlie. E o estranho era que eu não sabia se estava com vontade de vomitar ou não. Acho que não, mas foi por pouco. Acho que quando a gente deixa a estrada principal, deve preparar-se para ver umas casas engraçadas. Como é que as pessoas sabem que elas são reais? Murmurei. O que, Charlie? Nada. Olhei para eles com toda atenção. Não pareciam enjoados, nenhum deles. O que vi foi um brilho sadio em todos os olhos. Havia alguma coisa em mim. Talvez tenha chegado com o Mayflower. Que queria saber? Como pôde ela deixar aquilo escondido atrás das paredes de si mesma? Como foi que ela pôde contar aquilo? Mas nada havia nos rostos à minha frente para repetir esse pensamento. Teria havido no rosto de Philbrick, no rosto do bom e velho Tom. Provavelmente não na face de Don Grace, mas ele teria estado pensando nisso. Por dentro, a despeito de todos os programas noticiosos noturnos, eu conservara a crença de que as coisas mudam, mas não as pessoas. Era uma espécie de horror começar a pensar que durante todos aqueles anos eu estivera jogando beisebol em um campo de futebol. Chiqueiro continuava a examinar a amarga forma de seu lápis. Susan Brooks parecia apenas docemente solidária. Dick Kenny exibia no rosto uma expressão meio interessada, meio desejosa. A testa de Cork estava enrugada e ele franzia as sobrancelhas enquanto digeria aquela história. Grace dava a impressão de ligeiramente surpresa, mas isso era tudo. Irmã Bates parecia desenjabida, abatida. Acho que não se recuperara ainda do choque de me ver baleado. Seriam as vidas de nossos pais tão simples e comuns que a história de Sandy teria constituído para eles leitura horripilante? Ou seriam as vidas de todos eles ali na sala tão estranhas e cheias de folhagem mental apavorante que as aventuras sexuais da colega se situavam no mesmo nível de vencer um desempate de boliche? Eu não queria pensar nisso. Não me achava em condições de passar em revista implicações morais. Só Ted parecia doente e horrorizado, mas ele não mais contava. Não sei o que vai acontecer, disse Carol Cranch, levemente preocupada. Olhou em volta. Receio que tudo isso vá mudar as coisas. Não estou gostando, fitou-me acusadora. Eu gostava da maneira como as coisas iam, Charlie. Não quero que as coisas mudem depois que isso acabar. Hã? Disse eu. Mas esse tipo de comentário não tinha poderes para mudar a situação. As coisas haviam escapado ao controle. Não havia mais uma maneira real que pudesse ser negada. Senti uma ânsia súbita de rir de todos eles,
Observar que eu começara ali como principal atração e que terminara como espetáculo secundário. Vou ter que ir ao banheiro, disse de repente irmã Bates. Aguente, disse eu. Silvia soltou uma risada. Uma boa ação com uma boa ação se paga, continuei. Prometi a vocês contar minha vida sexual. Na verdade, não há muita coisa a contar, a menos que vocês saibam ler a mão. Contudo, há uma historinha que vocês talvez achem interessante. Sarah Pasterne bocejou e eu senti uma vontade inesperada, dolorosa de estourar a cabeça dela com uma bala. Mas o número 2 tem que se esforçar mais, como dizem naqueles anúncios de agências de locação de carro. Alguns caras guiam mais ligeiros, mas Deck esvazia mais rápido dos cinzeiros de sua mente todas as baganas psíquicas. Subitamente, lembrei-me daquela canção dos Beatles, que começa assim. Li as notícias hoje, ó rapaz. Contei a eles.